Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado nesta edição é Cleudes Bernardes da Costa, mas muito conhecido como Baré. Ele é prefeito em Bom Jardim de Goiás e preside a Associação Goiana de Municípios. Presidente, muito obrigado pela presença aqui na sede do Jornal Hoje. A gente começa essa entrevista perguntando para o senhor o seguinte: sempre, inclusive na minha carreira, sempre a gente ouve muito e diz muito a seguinte expressão: prefeitos estão de pires na mão, prefeitos estão de pires na mão. Será que algum dia os prefeitos não vão estar com pires na mão? Primeiro eu quero dizer da honra de poder estar participando do seu programa. Acompanho o seu trabalho e há tempos que eu desejava estar presente aqui para ser honrosamente entrevistado por você. Eu acho que esse momento já chegou. Os prefeitos já não têm mais o pires na mão. Os prefeitos já vão com as mãos estendidas, mendigando por parte do governo federal e muitas das vezes do governo do estado um socorro para cumprir com as obrigações constitucionais. Esse momento já chegou. O pires já foi vendido para cumprir as necessidades eminentes e crescentes que nós vamos enfrentando ao longo destes anos, onde a gente vê aí constantemente as nossas obrigações aumentando e a receita não tem a mesma proporção. Nesse início de ano, me chamou muito a atenção, o senhor tem dito que as prefeituras vão entrar em colapso. Isso é de verdade mesmo? Isso pode vir a acontecer em Goiás? Basta nós observarmos, Murilo, a proporção de crescimento das receitas. Quando nós fazemos uma análise, nos últimos anos, a quantidade de responsabilidades que vem imperando sobre os municípios, no custeio da saúde, no custeio da educação, no custeio dos programas sociais do governo, criado pelo governo federal e subfinanciado pelos municípios, nós observamos que o custeio destes programas e dessas obrigações constitucionais, desses serviços públicos, ele vem crescendo muito acima das receitas destes municípios. E a administração ela não tem segredo. Você não pode gastar mais do que arrecada. No entanto, as obrigações que são assumidas pelos municípios na formatura destes convênios estabelecidos com o governo do estado e com o governo federal, quando se faz esses convênios, o valor de repasse ele é compatível com as despesas, mas ao longo dos anos esses valores vão ficando defasados e não há um reajuste destes valores repassados compatível com a inflação vigente, o que vai defasando estes convênios, os repasses vão diminuindo, no entanto as obrigações vão aumentando e o cidadão que está acostumado com aquele serviço, ele deseja que aquele serviço seja melhorado e não piorado. E o que nós vivenciamos nos últimos tempos é que o serviço público vem piorando paulatinamente e os prefeitos têm argumentos técnicos para provar que não é má gestão, é falta de recursos para acompanhar a crescente inflação do nosso país. E como solucionar isso? Tem um culpado? Tem uma culpa? De que forma isso poderia ser resolvido? Olha, eu tenho a concepção, e nós vemos estudando ao longo destes anos, a metodologia de distribuição das competências e riqueza. Eu costumo dizer que nós precisamos de fazer um pacto da verdade no Brasil. E esse pacto da verdade, ele tem como premissa o modelo de distribuição dessas riquezas. O Pacto Federativo da Constituição de 88, ele previa essa distribuição das riquezas do Brasil de forma mais igualitária. Em 88, o Fundo de Participação dos Municípios, ele equivalia a cerca de 76% de tudo que o governo central arrecadava. Hoje, esses valores não chegam a 42% do que o governo arrecada. O governo, ao longo dos anos, foi criando contribuições sociais, e essas contribuições sociais, elas não compõem o bolo tributário que é dividido com os municípios. E o que é pior, os únicos impostos que compõem é o imposto de renda e o imposto de produtos industrializados. E o governo, sempre que vê ameaçado as grandes indústrias do nosso país, sobremodo as metalúrgicas, as montadoras de veículos, sempre que vê ameaça do desemprego, a economia estagnada não cresce, então os empresários
eles buscam no governo subsídios. E o governo entende que subsidiar essas empresas para a manutenção da economia e do emprego é desonerar o IPI. E quando há uma desoneração do IPI, as prefeituras perdem receita, perdem esse bolo, porque ele deixa de compor aquele bolo. Só que a prefeitura não tem outra fonte de receita a não ser essa. E o governo não cria um fundo de compensação para que as obrigações assumidas no município, ela seja assegurada. E isso gera certamente um prejuízo enorme para o cidadão, porque os serviços vão cair de qualidade, porque o prefeito não tem condições de manter uma equipe de médico, não tem condições de manter as farmácias abastecidas, o serviço, de um modo geral, é prejudicado. O senhor falou em impacto federativo, que é um cabo de guerra, né? Os prefeitos, os governadores vivem pedindo uma revisão, o governo federal é contra essa revisão. Lembro que certa vez esteve um entrevistado aqui com a gente, que ele afirmou o seguinte, que se aumentar os repasses para municípios e estados, prefeitos e governadores não vão fazer investimentos, vão inchar a máquina pública e vão aumentar o número de comissionados. Queria que o senhor avaliasse isso. Olha, eu lamento muito que uma pessoa tenha essa visão. Certamente essa pessoa ele é muito ligada ao governo central, ao governo federal, e ele tem sido muito beneficiado com essa tese. Condenar os governos estaduais, os governos municipais, com esse argumento totalmente desprovido de plausibilidade, de argumentos técnicos. Ora, como não vamos fazer? Esse repasse não é desprovido de uma amarra. A lei, a legislação está ali. Nós temos que aplicar 25% na educação, 15% na saúde, 7% para as câmaras municipais, 1% para o PASEP. É só amarrar constitucionalmente e a própria legislação que rege a administração pública quais serão as nossas obrigações. O que ocorre é que o Congresso Nacional ele tem sido extremamente generoso com o governo federal, não fixando ao governo, por exemplo, a obrigação de um percentual da receita corrente gastar em saúde. Os estados têm constitucionalmente a obrigação de gastar 12%. Os municípios têm a obrigação de gastar 15%. O governo federal não. O governo federal, a emenda constitucional 29, que previa o governo gastar 10% da sua receita corrente com saúde, o governo simplesmente modificou a emenda constitucional 29 e diz o seguinte: olha, o governo federal vai gastar o mesmo valor do ano anterior, mais o percentual de crescimento da receita do governo. O que ocorre? O governo apresenta estagnação econômica, não há crescimento econômico, portanto, cada vez o governo coloca menos recursos para isso. Então, eu não vejo isso como um argumento plausível, pelo contrário. O que nós precisamos é que os órgãos de controles externos, ele exerça o mesmo rigor que exerce com os municípios, exerça com o governo do estado e principalmente com o governo federal, é onde há a maior concentração de renda. Muitos já ouvi também dizer, como o senhor, que os jeitinhos acabaram, que eram muito comuns antigamente. O senhor acha mesmo que os jeitinhos acabaram? Por exemplo, a gente vê no programa Fantástico da Rede Globo muitas denúncias contra prefeituras, contra várias câmaras municipais, de famosos jeitinhos para se burlar a lei, permitindo a corrupção. Lamentavelmente, no Brasil, o excesso de burocracia acaba estimulando a corrupção. A culpa é da burocracia? Também. Não diria que ela é a única e exclusiva para estimular a corrupção. É uma questão cultural. Lá na escola se ensina a fazer a colinha para passar na prova. Nós crescemos numa cultura onde ser esperto leva vantagem sobre o outro. É o bom, né? É o bom, é o inteligente, o menino esperto. E nós crescemos nessa cultura, e essa cultura realmente ela nos leva a índices vexatórios da corrupção. O fator que os jeitinhos lamentavelmente só vai inexistir quando fizer uma sociedade alternativa, quando a Raul Seixas for ouvido com a tese de Paulo Coelho, a filosofia de uma sociedade alternativa. A nossa sociedade, lamentavelmente, não só a cultura brasileira, mas é uma cultura mundial, que a corrupção vai estar sempre impregnada. Agora, o que nós precisamos é criar mecanismos para dificultar isso, e esses mecanismos têm sido criados, mas o povo é muito criativo, acaba criando ali válvulas de escape,
e está na natureza do cidadão. Nós precisamos participar mais do processo para inibir cada vez mais essa prática. Presidente, os gastos não estão excessivos, não precisam ser diminuídos? Por exemplo, diminuir o número de secretarias, de, às vezes, funcionários sem necessidade? A gente percebe que o governo do Estado está propondo essa reforma para diminuir secretarias, diminuir número de comissionados. Nós não percebemos isso por parte do governo federal. Os municípios, por sua vez, principalmente os municípios menores, e eu defendo muito isso, 67% dos nossos municípios estão aí abaixo de 20 mil habitantes, e estes municípios não têm mais da onde cortar. As obrigações aumentaram muito, os programas sociais cresceram muito, e isso demanda colaboradores, demanda um profissional para exercer aquela função, até para que a gente possa comprovar o cumprimento destes convênios e o índice estabelecido pela própria Constituição. Agora, eu percebo que um país como o nosso, da dimensão como nossa, não é salutar ter 40 ministérios. O governo tem, de fato, dar o exemplo, porque é muito fácil cobrar dos municípios, enxugar a máquina, diminuir o número de servidor, enquanto o governo federal não dá esse exemplo. E agora o governo do Estado também, que não estava dando esse exemplo, resolveu agora tomar essa atitude, e nós esperamos que essa atitude seja desencadeada. Se há algum município que precisam e tem como cortar esses gastos, a recomendação da Associação Goiana, enquanto presidente, enquanto prefeito, é que faça isso agora, sob pena de nós termos que enfrentar um problema muito maior do que estamos enfrentando agora, num futuro bem próximo. Esse é o momento, né? Porque o país está precisando de economia. E nós temos argumentos plausíveis para isso, não é? A estagnação da economia está aí. As receitas, elas não acompanham. Então, o prefeito ele tem que tomar atitude. O prefeito que não tomar atitude nesse aspecto, ele vai responder ad eterno, porque os órgãos de controles externos, repito, são implacáveis com os prefeitos. Prefeito Cleudes Baré, presidente da AGM, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Ok, voltamos aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado é o prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Bernardes da Costa, o Baré, ele que é presidente da Associação Goiana de Municípios. Muitas brigas aí, presidente, com o governo do estado, com o governo federal, mais com o governo federal, ou sobra também para o governador que é do partido do senhor? Na realidade, a gente procura manter uma boa convivência com todos os poderes, né? Afinal de contas, nós temos que conviver institucionalmente, respeitando todos os poderes, com a harmonia que nós vamos conseguir dirimir as nossas problemáticas. Mas teve diminuição de repasses aí do ICMS. Quando se trata de competências e invasão da econômica, é um assunto realmente que gera uma certa insatisfação, uma certa polêmica. Houve invasão? Sim, já houve invasão. Há sempre invasão, sempre há invasão naquilo que é competência financeira do município, de uma forma ou de outra. Nós tivemos diminuição de receita com o incentivo dado por parte do governo federal na desoneração fiscal, no repasse de verbas na área da saúde,
nós tivemos diminuição de repasse. Por parte do governo do Estado, o governo do Estado deixou de repassar cerca de 10 parcelas da cota-parte, da contrapartida da saúde, isso em torno de 110 milhões de reais. O governo do Estado deixou de repassar a última parcela do transporte escolar referente ao mês de dezembro, no valor de 7 milhões de reais, e para alguns municípios deixou de repassar também o recurso utilizado na alimentação dos encarcerados na ordem de R$1.300.000. Na soma é muito dinheiro, né? Mais de 118 milhões de reais. E as receitas que nós esperamos por parte do governo federal, elas vêm diminuindo, dado a forma com que o governo utiliza para oferecer incentivos fiscais ou desoneração fiscal do IPI. Isso interfere diretamente nas nossas contas. Então, quando nós procuramos resolver de forma consensuada, num diálogo. Mas não havendo, acalora as discussões, e é claro que isso dá uma conotação de uma discussão mais acirrada, o que pode transparecer aí uma certa dificuldade de relacionamento entre os poderes, mas que acaba sendo dirimido e as coisas voltam para o eixo normal. O senhor, a AGN, pensam num movimento mais radical, fechamento de rodovias, concentração em algum local, uma mobilização? É impressão minha ou estou percebendo o senhor mais sindicalista? Não é impressão, porque nós já utilizamos de todos os meios diplomáticos possíveis. Fizemos marcha a Brasília várias vezes, dialogamos com os representantes do Congresso Nacional, tive a oportunidade de dialogar com a Presidente da República, expondo para elas as dificuldades dos municípios, expondo para elas as percas de receita, inclusive orientando, até presunção da minha parte dizer isso, mas com relação a incremento de receita por parte dos municípios, nós tivemos algumas orientações que repassamos para o governo. E o governo demonstrou entusiasmo, demonstrou ficar empolgado com aquela proposição e, no entanto, não veio a se confirmar na prática. O governo do Estado, o governo do Estado também se respaldam na argumentação de que os recursos do Estado não são suficientes para gerir essas demandas. Então, o que nós precisamos é chamar a atenção da sociedade, fazermos realmente uma mobilização. Vai acontecer? Pacto da verdade vai acontecer. Quando? Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, logo, os novos deputados assumam nas suas respectivas casas legislativas, nós estaremos promovendo aqui em Goiás um encontro de prefeitos com essa base, com a bancada de Goiás para discutir isso. Isso vai estar acontecendo concomitante em todos os estados brasileiros. A partir daí, nós pretendemos tomar uma ação articulada com todos os estados, com todos os presidentes das associações estaduais, no sentido de nós chamarmos a atenção do Brasil, chamarmos a atenção do povo brasileiro, para que possa o Congresso Nacional agir mediante essa pressão. Eu costumo dizer que o Congresso Nacional, ele não age, ele reage às pressões populares. E, lamentavelmente, me parece que nós temos que chegar a esse ponto de poder criar um desconforto para a sociedade através de fechamento de rodovias, através de uma grande mobilização, como você mesmo colocou, um espírito mais sindicalista, sob pena de ter um apagão nas administrações públicas municipais. E nós não podemos assistir passivamente a crescente obrigação que impera sobre os municípios do custeio desses programas federais, dos programas estaduais, ou seja, das demandas da sociedade. Os serviços públicos essenciais à vida e à cidadania estão ficando cada vez mais caros e os prefeitos tendo cada vez menos recursos para geri-los. Presidente, os pequenos municípios goianos enfrentam, vamos dizer assim, pouco a questão da violência, mas em compensação, se é que o termo é esse, enfrentam muito a questão de saúde. Volto a dizer, é uma impressão minha ou o prefeito fica muito alegrezinho quando recebe uma ambulância? Não é muito pouco, não? Os municípios não tinham que oferecer melhores condições para o seu cidadão? Por exemplo, outro dia me deparei com um caso de uma pessoa que teve que se deslocar da cidade dela até Goiânia,
uma cidade de 30, 35 mil habitantes, para fazer uma cirurgia de apendicite. Será que essa cidade não conseguiria fazer? A saúde no Brasil é outra carga muito crescente que o governo joga a responsabilidade para os municípios. Para se fazer uma cirurgia de apêndice, você precisa de ter um centro cirúrgico que ele esteja apto aos ditames da vigilância sanitária. O prefeito ele tem que ter lá nos seus quadros de funcionário um anestesista. Ele tem que ter no mínimo 2 médicos cirurgiões para estar presente dentro desse centro cirúrgico para fazer essa cirurgia. Quando esses médicos vão para dentro da sala de cirurgia, o hospital fica descoberto no atendimento do hospital. E isso gera realmente uma insatisfação na comunidade. Hoje, a folha de pagamento da saúde, ela tem muito acima de 15%. Vou dar um exemplo do meu município. Esse ano, eu gastei 24% da minha receita corrente com a saúde no meu município. Então, o município ele não tem verba suficiente para manter dentro dos seus quadros um número suficiente de médicos e anestesistas para fazer isso. E, sobremodo, alguns equipamentos que os próprios médicos exigem. Determinados pacientes não vai fazer uma cirurgia se não tiver uma UTI, se não tiver uma sala que tem um balão de oxigênio, se tiver um efeito colateral nesse paciente, o médico não vai se responsabilizar. Portanto, o próprio médico, ele às vezes deixa de fazer uma determinada cirurgia que é tida como cirurgia eletiva por não assumir essa responsabilidade. Quando o prefeito recebe uma ambulância, o prefeito recebe essa ambulância, mas para ele encaminhar um paciente para cá, ele precisa estar pactuado. Constantemente nós ouvimos, às vezes, o prefeito de Goiânia, o secretário de saúde de Goiânia dizer, não, porque o município não aguenta mais, os municípios vêm tudo para dentro de Goiânia. Olha, para ter um atendimento precisa ter pactuação. Então, aqui em Goiânia, não atende os pacientes de graça que vêm do município. As despesas não são da Prefeitura de Goiânia ou simplesmente do governo do Estado. Os municípios pagam por isso. Mesmo assim, presidente, tem a questão do deslocamento, né? Por exemplo, Bom Jardim de Goiás está a quase 400 quilômetros de Goiânia. É um deslocamento considerável, né? Exatamente. Nós precisamos de criar os centros regionais de atendimentos. É preciso regionalizar a saúde. É preciso dar condições para que os prefeitos possam manter os seus hospitais. Não basta liberar recurso para a construção dos prédios. É preciso recurso para o custeio dos prédios. Um exemplo disso é agora a transferência do PAB. Nós tivemos uma diminuição de cerca de 25% da receita do PAB com relação ao ano anterior. Só na medicação nós tivemos um aumento de 16%. E hoje a receita para pagamento da folha de pagamento de médico é absurdo. Os médicos hoje ganham muito e muito bem no Brasil. Hoje você contrata um médico para ir para o interior, ele não quer ir lá para o interior por menos de 25 mil livre de todos os encargos sociais. Presidente, o piso nacional dos professores a partir deste mês é de R$ 1.917. Sinceramente, a maioria dos prefeitos em Goiás vai pagar esse piso ou vai encontrar formas de justificar que não pode pagar esse piso? Olha, a grande maioria não terá condições de pagar esse piso nas 40 horas. Esse valor é para os professores que exercem a carga horária de até 40 horas. De 30 horas isso cai para 1.400 e alguma coisa. Então eu penso que os prefeitos vão buscar mecanismo para que pague o piso. Agora, eu tenho orientado os prefeitos que quando se trata de piso, há um desencontro de informação, principalmente por parte do profissional da educação, porque o piso é todos os adendos do salário. Isso envolve quinquênio, isso envolve gratificação, isso envolve todas aquelas anuência do salário equivale para compor o piso. Então muitas vezes o professor diz, ele pensa que o piso é o teto. Olha, peraí, é o piso, você vai receber, você não pode receber menos do que isso. Mas não está incorporado no meu salário. Mas você recebe gratificação, você recebe aquilo e tudo isso é incorporado para efeito desse piso. Agora, é uma coisa que precisa ser revista. Eu não quero passar aqui por um prefeito pessimista, por um presidente que só vem aqui reclamar, mas a verdade é que está havendo uma dose cavalar de injustiça neste país.
criam-se despesas, mas não indica a fonte do custeio. O Congresso Nacional é mestre nisso. O Congresso Nacional não conhece a realidade do Brasil, ou se conhece, é extremamente insensível a essa realidade. Aumentar um piso acima do valor da inflação e acima da receita crescente ou decrescente desse município é um contrassenso. É muito fácil fazer conta para os outros pagar. O Congresso Nacional tem sido mestre em fazer conta para os prefeitos pagar, descumprindo inclusive com a própria lei de responsabilidade fiscal, que lá diz que não se criam despesa para o outro ente pagar sem indicar a fonte. Mas, lamentavelmente, é o que mais vem acontecendo no nosso país, e o Congresso Nacional precisa refletir nisso e parar com essa insensibilidade e jogar para a plateia. Às vezes votam para satisfazer uma determinada categoria, mas não têm a responsabilidade de cumprir sequer a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, este então é Cleudes Baré, prefeito de Bom Jardim de Goiás, presidente da Associação Goiana de Municípios. Prefeito, presidente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa entrevista. Eu é que agradeço, a honraria, estou sempre à disposição. Obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui em nosso programa, o Hoje de Frente com o Poder, no seu Hoje TV. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.